Meus irmãos, a palavra de Deus para nós nessa noite está na carta de Tiago, capítulo 2, verso 14. Vamos dar continuidade à exposição que eu iniciei na carta de Tiago. Desta feita agora no capítulo 2, verso 14 até o 26. Antes, meus irmãos, de nós fazermos a leitura, vamos revisar um pouquinho sobre o que já foi falado nas outras exposições. No capítulo 1 nós vimos sobre as provações que Deus nos dá e qual o objetivo do Senhor quando nós passamos por dificuldades, por momentos difíceis, e o que pensar sobre esses momentos. Depois, ainda no capítulo 1, no verso 19, nós vimos sobre a importância de não ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. E no capítulo 2, do versículo 1 até o verso 13, nós vimos a diferença da nossa reunião aqui na igreja com as demais reuniões que são feitas aí no mundo afora. Nós observamos que nós temos algumas marcas diferentes das reuniões que as pessoas fazem no mundo. Agora, meus irmãos, do verso 14 até o verso 26, quero falar com os irmãos hoje sobre fé e obras. Por que nós não devemos separar a fé das obras? Por quê? Então, façamos a leitura da palavra de Deus, verso 14 até o verso 26. Assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém. Oremos mais uma vez, irmãos. Santo e amado Deus, nós te louvamos e tomamos agora, Senhor, teu santo livro para aprendermos e sermos exortados pelo Senhor. Fala conosco, Senhor, usa o teu servo, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na nossa vida existem coisas que são essencialmente inseparáveis. Por exemplo, um carro
Você não pode imaginar um carro sem gasolina, porque automaticamente ele não funciona. Outras coisas nem tanto, não são essencialmente inseparáveis, mas nós pensamos às vezes, nós associamos algumas coisas. Por exemplo, quando está num dia chuvoso, frio, nós automaticamente pensamos num filmezinho, numa cama, num cobertor, mas nem sempre isso é possível, porque às vezes a gente tem que trabalhar, às vezes nós temos outras tarefas. Existem coisas que são essencialmente inseparáveis e coisas que podem ser separadas. A palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que a fé e as obras, elas são essencialmente inseparáveis. Mas por quê? Por que nossa fé e as nossas boas obras, elas são inseparáveis? E é por isso que o nosso tema desta noite, meus irmãos, é: por que não devemos separar a fé das obras? Por quê? Qual que é a razão disso? O texto que nós lemos fala sobre isso. Por que nós não devemos separar a fé das obras? Jesus, meus irmãos, certa vez nos ensinou que algumas coisas, que a fé e as obras são inseparáveis. É muito conhecida o acontecimento com Cristo, que ele se dirigiu até uma figueira e ela não tinha frutos. E ele amaldiçoou aquela figueira. E depois de algum tempo, essa figueira secou até as raízes, ela morreu. O fruto de uma árvore, a árvore e o seu fruto são essencialmente inseparáveis. Se uma árvore não produz fruto, ela automaticamente vai ser cortada. Mas por que então, meus irmãos, que nós não podemos separar a fé das obras? Nós veremos de início que nós não podemos separar a fé das obras, porque a fé sem obras não tem proveito algum. A fé sem obras não tem proveito algum, não tem nenhum benefício a fé sem obras. E é isso que nós vamos ver do verso 14 até o verso 17. Tiago, então, inicia a passagem de hoje dizendo assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Meus irmãos. É muito interessante que Tiago usa muito essa expressão. Meus irmãos, meus irmãos. Vocês podem dar uma olhada no capítulo 3 aí, ele começa o capítulo 3 dizendo, meus irmãos. Você volta o capítulo 2, ele começa o capítulo 2 dizendo, meus irmãos. E você vai no verso 16 do capítulo 1, ele diz, não vos enganeis, meus amados irmãos. No verso 19 também do capítulo 1, sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Irmãos. Ele enfatiza que a família da fé são irmãos uns dos outros. Nós fazemos parte de uma família, é a família da fé. E aqui nós vemos mais uma prova de que foi o meio-irmão de Jesus que escreveu esta carta, por causa da semelhança do ensinamento com o qual Jesus nos ensinou. Jesus disse certa vez, vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos, Jesus dizendo, a uns dos meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Em outra ocasião Jesus disse, porque qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã. Disse Jesus em outra ocasião, não me detenhais, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos. Jesus ensinou isso aos seus apóstolos. Jesus, como nosso irmão mais velho, ele nos ensina a humildade. E às vezes nós, meus irmãos, usamos isso de maneira comum. Ou, como eu ouvi essa semana em uma palestra, nós usamos quando esquecemos o nome de alguém. Ô, meu irmão, ô, minha irmã, e não trazemos à memória o significado disso.
que nós fazemos parte de uma mesma família. E Jesus, como nosso irmão mais velho, nos ensina isso. Nós devemos aprender. E nós, meus amados irmãos, devemos, de fato, ter em mente essa família da fé. E ele continua o ensinamento aqui na passagem dizendo: qual é o proveito? Eu já destaco uma coisa aqui, meus irmãos, que Tiago, né, nessa construção dele aqui, ele poderia muito bem iniciar dizendo assim: meus irmãos, quem não tiver a fé que não tem obras, não tem proveito. Mas ele de propósito coloca: qual é o proveito? Ou seja, a ênfase dele aqui é o benefício, o proveito da fé. E aqui, de uma forma negativa, uma fé sem obras não tem nenhum benefício, não tem nenhuma utilidade. O que nós fazemos com coisas inúteis? Nós jogamos fora. Nós jogamos fora. E ele faz uma pergunta enfática dizendo: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Uma fé inútil, agora pensem, meus irmãos, uma fé inútil pode salvar alguém? Uma fé que não tem obras, que não tem nenhum benefício, ela realmente tem o poder de salvar alguém? Ela, de fato, é o meio apropriador do sacrifício de Cristo? Como Calvino usou, a fé é como a boca. Nós nos apropriamos do alimento pela boca, né? E somos nutridos pelo alimento. Da mesma forma é a fé. Com a fé, nós nos apropriamos das bênçãos de Deus e nutrimos da bênção de Deus. Pode, acaso, semelhante fé salvar uma pessoa? E observem, meus irmãos, a carta de Tiago, ela está viva. A carta de Tiago, ela é demasiadamente prática. Não é que os outros livros da Bíblia não sejam práticos, eles são práticos. Mas Tiago, ele sempre dá um ensinamento e depois já ilustra, para ser mais prático ainda. E observem que em cada sessão, em cada passagem, sempre Tiago começa: o ensinamento é esse. Vocês querem que fique mais claro? Então, vamos supor uma situação. E ele sempre faz isso. E é isso que ele vai fazer no verso 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano. Então ele coloca uma situação que é comum. É natural, meus irmãos, em um mundo caído, que as pessoas tenham a necessidade do alimento cotidiano, ou da roupa cotidiana. Ou seja, a roupa do dia a dia, a comida do dia a dia, o arroz e feijão, que nós bem sabemos, que é a comida base da alimentação brasileira. É comum, ele cita uma ocasião comum. E aqui um alerta a nós, também um ensinamento. Nós, muitas vezes, somos chamados para auxiliar aquelas pessoas que, de fato, estão necessitados do alimento ou da roupa cotidiana, que realmente a pessoa não tem nada. Para evitar o quê? Que as pessoas fiquem dependentes da gente por preguiça. Então, ao ajudar alguém, a gente tem que avaliar realmente, de fato, se a pessoa precisa de ajuda mesmo, se é o alimento cotidiano, se é a roupa cotidiana, ou se a pessoa não quer usufruir de algo por preguiça, ou porque não quer trabalhar, enfim. E ele continua dizendo: e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. Sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Nós podemos substituir muito bem essa expressão pelo nosso Deus abençoe. E a palavrinha aqui que ele usa, ide em paz, é o shalom.
É a palavra shalom que os judeus usam para cumprimentar uns aos outros. É a mesma palavrinha grega usada na tradução da Bíblia do hebraico. É a mesma palavrinha, é o shalom. E nossa cultura brasileira, nós temos muito o bom costume de abençoar os outros, dizer, Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. E aqui a situação é esta. Alguém está precisando de algo, de fato, o alimento e a roupa cotidiana, a pessoa não tem o que vestir, o que comer no dia seguinte, e o crente simplesmente diz, Deus te abençoe, passe bem, desejo o melhor para você, eu desejo que Deus derrame as ricas bênçãos sobre a sua vida, Deus abençoe. Mas, no guarda-roupa tem 5, 6 roupas que não usa, ou pares de sapato que não usa mais, ou a despensa está cheia, os alimentos passando da validade, ou conhece um diácono que pode auxiliar a pessoa, mas nós, às vezes com preguiça, ou não querendo pôr em prática aquilo que nós aprendemos do Senhor Jesus, nós simplesmente dizemos, Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão. Oh, Deus abençoe. E Tiago nos exorta aqui dizendo, qual é o proveito disso? Qual é o proveito disso? Por que nós não devemos separar a fé das obras? Porque a fé sem obras não tem proveito algum, você não abençoa as pessoas. Você não brilha a luz que Cristo ordenou que você brilhasse. Você não consegue fazer as boas obras que Deus preparou para você antes da fundação do mundo. E aí ele conclui o ensinamento, Tiago conclui o ensinamento dizendo, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Assim, a fé que não tiver obras, por si só está morta. Amados, a palavra de Deus está cheia de exortações a nós quanto à fé sem obras. Certa vez, Jesus disse assim, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Muitos dizem, eu creio em Deus, eu sou crente, eu estou no hall de membros da igreja presbiteriana de Cidade Ademar. Mas Jesus dirá a essas pessoas, eu não os conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pois nós, irmãos, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para praticar as boas obras que Deus preparou para nós antes da fundação do mundo. Ou seja, a fé que você tem em Jesus, quando ela é operada pelo Espírito Santo, automaticamente ela deve despertar o desejo de fazer a vontade de Deus, de fazer aquilo que agrada a Deus. Como nós aprendemos com o seminarista Daniel, na carta de Tiago, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Falar Deus abençoe é muito fácil, até no trabalho, em qualquer lugar, em qualquer situação. Mas agora você se empenhar para ajudar aquela pessoa de fato, é diferente. Isso é o amor que opera pela fé. Porque você confia, você acredita que Deus te chamou para essas obras, para estar disposto a ajudar o seu irmão. E aqui também, aqui o texto fala exatamente sobre uma necessidade comum, que é o alimento e é a roupa. Isso é o básico para o ser humano sobreviver. Mas nós também podemos nos desdobrar para outras coisas, como questões espirituais. O irmão que está necessitado
de um conselho, de uma conversa, de um almoço. A pessoa só quer te ouvir, a pessoa só quer falar com alguém. E nós, muitas vezes, só dizemos, Deus abençoe. Não paramos para ouvir, não temos paciência. Mas a fé, meus irmãos, se não tiver acompanhada de obras que Deus opera no nosso coração, ela está morta. E é por isso que nós não separamos a fé das obras. Porque se nós separamos as obras da fé, a fé não tem proveito algum. Ela não tem nenhum benefício. Ela não abençoa nós e também não abençoa os outros. Não tem utilidade nenhuma. Amados, desde a conversão de cada um aqui, você tem notado alguma diferença na sua vida? Desde o dia que você disse, eu creio no Senhor Jesus, eu quero mudar de vida. Eu acredito em Deus, de fato. Eu me arrependo dos meus pecados. Desde esse momento, você notou alguma diferença? Porque se você não mudou nada, você precisa rever se você é de fato um crente. Às vezes é difícil para nós notarmos diferença. Eu reconheço, porque à medida que você vai crescendo na fé, seus pecados ficam mais claros. E aí você fala, nossa, mas eu estou mais crente e parece que eu piorei. É porque é assim mesmo, à medida que você se aproxima da luz, você começa a ver as imperfeições. Então, as pessoas que estão à sua volta, notaram em você diferença? As pessoas chegaram para você e disseram, nossa, você mudou. Nossa, você não falava como antes. Você mudou o seu vocabulário. Nossa, você está diferente. O que aconteceu? As pessoas notam isso em você? Porque a nossa fé, meus irmãos, tem que ser acompanhada de uma mudança de vida. As boas obras, a nossa mudança de vida, é uma evidência de uma fé verdadeira. Os benefícios de Deus em nós, na mudança do nosso caráter, de quem nós somos, como filhos, como maridos ou esposas, pais, avós, a mudança é uma evidência de uma fé verdadeira. Você fica preocupado com a necessidade do seu irmão, de fato? Quando você vê um irmão que passa por suas dificuldades financeiras, ou às vezes espirituais também, você de fato se importa com essa pessoa? Ou você só diz, Deus abençoe? Que proveito há numa fé que só diz Deus abençoe e nunca arregaça as mangas para de fato ajudar, para estar ali? Nem para ter o trabalho de mandar uma mensagem para alguns dos diáconos da igreja, de perguntar se a pessoa está precisando mesmo de alguma coisa. E isso se desdobra a muitas coisas. Como eu disse, Tiago ele cita um exemplo comum, que é do alimento e da roupa. Mas isso acontece em várias áreas. Mas você de fato se importa com a necessidade do seu irmão, com a dificuldade dele? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Uma fé que não se importa com a necessidade do irmão? Você ao menos tenta ajudar alguém? Eu aprendi com um amigo meu, quando ele disse assim, quando eu não posso ajudar alguém, eu logo tento pensar em alguém que pode. E assim é conosco, meus irmãos. Se alguém está precisando de algo, você não pode ajudar, ora e pensa, quem pode ajudar esse fulano aqui? Junta diaconal, vou mandar uma mensagem aqui para a junta diaconal. Eu tenho mais proximidade com o diácono, com o auxiliar ou com o diácono X.
Vou mandar uma mensagem para ele, quem sabe a junta não pode ajudá-lo. Vou mandar uma mensagem para o pastor, pastor, eu conversei com fulano, ele me autorizou, né, a ajudar, a compartilhar, está acontecendo isso. De fato, dá trabalho, é difícil, eu reconheço, mas Deus nos chamou para praticar as boas obras, de amar ao próximo, assim como Ele nos amou. Porque nós não separamos a fé das obras. Porque se nós fizermos isso, a fé não tem nenhum benefício, não abençoa ninguém. No que você tem servido na igreja, que é uma evidência da sua fé? Já pensou nisso? Qual que é o trabalho na igreja que você tem, que é uma evidência da sua fé? Qual? Nós precisamos sempre pensar nisso, irmãos. Tem serviço na seara do Senhor? Tem. Tem. Jesus mesmo nos disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. No que você tem servido na igreja, no reino de Deus, que é uma evidência da sua fé verdadeira? Quais são os benefícios que você tem dado aos irmãos na fé, na igreja, que é uma evidência da sua fé verdadeira? Amados, que nós pensemos nisso, que nós coloquemos isso na prática, de verdade. Porque se nós separarmos as boas obras da fé, a fé não vai ter nenhum benefício. E observe, irmãos, nem toda boa obra é trapo de imundície, tá? Isso aqui é importante, por quê? Quando a palavra de Deus chama boas obras de trapo de imundície, são as boas obras que as pessoas fazem para querer serem aceitas por Deus, por meio das boas obras. E Deus diz, vocês não têm potencial para isso. As boas obras que vocês fazem para serem aceitos por mim, são como trapos de imundícia. Mas quando a palavra de Deus diz que nós devemos praticar as boas obras que Jesus preparou para nós antes da fundação do mundo, essas não são trapos de imundícia. Porque Ele preparou isso para nós. Embora às vezes nós somos capengas, às vezes nós tropeçamos, nós erramos, mas são as boas obras que Deus preparou para nós antes da fundação do mundo. De fato, nós somos falhos, nós erramos, mas Deus nos chama para praticar essas boas obras. Eu gosto muito da seguinte ilustração sobre boas obras. Aqueles que são pais vão entender melhor isso. Quando seu filho chega com um desenho para você, feliz Dia das Mães, feliz Dia dos Pais, às vezes o desenho vem um pouco, não tão bonito assim, vem um português errado, mas nunca um pai vai dizer, que desenho horrível, eu não quero isso, e rasga o desenho e joga no lixo. Nunca um pai diz isso. O pai diz, ô filho, obrigado, parabéns. Assim é conosco diante de Deus. Às vezes nós chegamos com nossas boas obras assim meio capenga, mas é Ele que opera em nós, e nós somos aperfeiçoados dia após dia. É por isso que nós não separamos as boas obras da fé. Em segundo lugar, irmãos, por que nós não separamos as boas obras da fé? Porque as obras consumam a fé. As boas obras, elas consumam a fé. E é isso que Tiago vai explicar do verso 18 até o verso 26. Olhem o que diz o verso 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Aqui, meus irmãos, Tiago está pressupondo o que acontece muitas vezes. As pessoas
as pessoas quererem separar o que não pode ser separado. Então, alguém diz assim: você é o cara das obras, eu sou o cara da fé. Tá bom? Eu sou o cara das obras. Você é o cara das obras, eu sou o cara da fé. Mas isso não deve ser separado. Não tem como separar. E aí ele mostra o porquê disso. Porque uma pessoa que diz ter fé e não ter obras, ela não tem como provar ou mostrar a sua fé. Mas a pessoa que tem obras, ela consegue evidenciar a sua fé por meio das obras. É isso que ele diz. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Tiago, ele está deixando claro aqui, meus irmãos, a diferença de uma fé verdadeira de uma ortodoxia morta. Existe diferença, eu vou repetir, de uma fé verdadeira e de uma ortodoxia morta. O que é uma ortodoxia morta? São declarações daquilo que a Bíblia diz, de quem Deus é, sem nenhum tipo de ação. Isso é ortodoxia morta. A pessoa sabe muito bem de Calvino, de Augusto Nicodemos, da Bíblia, do ser de Deus, dos seus atributos, mas a pessoa não muda, a pessoa não põe isso em prática. Ela sabe quem Jesus é, ela sabe quais são os ensinamentos da palavra de Deus, mas ela não põe isso em prática. Isso é uma ortodoxia morta, você tem entendimento, ter conhecimento das coisas, mas não pôr em prática. Os judeus sempre recitavam o credo deles. Ouve Israel, o Senhor é o Yahvé, é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E isso virou mecânico, virou uma ortodoxia morta. Por isso que Jesus acusa os judeus do seu tempo, alguns, não todos, de hipócritas. Porque eles falavam uma coisa e viviam outra. Eles sabiam o que tinha que ser feito, mas fazia completamente diferente. E muitas vezes nós sabemos credo, nós sabemos confissões de fé, nós sabemos muita coisa, nós recitamos de cor. É bom saber versículo de cor, tá? Eu incentivo os irmãos a fazer isso, é bênção. Mas nós sabemos muitas coisas de cor, de verdade, mas isso não muda nada em nossa vida. E é por isso, meus irmãos, que no próximo versículo ele diz: crês tu que Deus é um só? Ou seja, ele está recitando um credo, Deus é um só. Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso único Deus. Mas só crer sem obras é semelhante à fé de demônios. Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Você simplesmente ter informações de quem Deus é, sem prática, é a mesma coisa que os demônios têm, os anjos caídos. Lembram, meus irmãos, quando Jesus estava expulsando um demônio na sinagoga? E os demônios diziam a Jesus: sei bem quem tu és o santo, filho do Deus vivo. Os demônios sabiam quem Jesus era. Eles tinham uma ortodoxia. Eles sabem quem Deus é. Eles sabem que Deus é um só. Mas eles não fazem a vontade de Deus. Às vezes muitas pessoas sabem quem Deus é. E você que está aqui hoje, nos assistindo, no culto aqui, nos assistindo pela internet, às vezes você sabe quem Deus é. Você sabe sobre Jesus. Mas se essa informação não muda nada na sua vida, a palavra de Deus diz que a sua fé é como a fé de demônios, que sabe quem Deus é.
E eles, contrário de muitas pessoas que sabem que Deus é, eles creem e tremem de medo. Então, o fato de você saber quem Jesus é e não mudar a sua vida, tem que causar em você um arrependimento, uma mudança de vida, de fato. João nos ensinou que se aqueles que dizem que estão na verdade, que estão na luz, mas não andam na luz, são mentirosos. Então, arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se da sua hipocrisia, arrependa-se do seu ateísmo na prática, porque aqueles que não creem em Jesus são ateus na prática. Eles dizem que creem em Deus, mas vivem uma vida completamente devassa e diferente. Amados, assim como um motor produz potência porque tem uma corrente elétrica que passa por ele, assim também o cristão produz boas obras porque é movido pela fé verdadeira. O pastor leu aqui na liturgia que agora não é mais circuncisão nem incircuncisão, mas é a fé que opera pelo amor. A fé verdadeira produz isso em nós, meus irmãos. E Tiago, sabendo que muitos se levantariam para questionar o seu argumento, ele cita o Antigo Testamento. E olha o que ele diz sobre o Antigo Testamento. Ele vai para Abraão, no verso 21. Ele faz uma indagação no verso 20. Vocês querem provas disso? É como se ele estivesse dizendo assim, ó, vocês querem prova de que a fé inoperante não serve para nada e não salva uma pessoa? Vamos ver no Antigo Testamento. É como se ele estivesse dizendo assim: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Verso 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça, e foi chamado amigo de Deus. Esse versículo em específico causa confusão em alguns leitores desatentos. Porque a vida toda nós ouvimos: a salvação é pela graça, é pela fé, independente das obras, é pela graça, é pela graça, é pela graça, sem obras, sem boas obras. Mas o texto afirma: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado? Aí a pessoa fica um pouco confusa: como assim? Não entendi. E esse texto é tão difícil que grandes teólogos do passado, como Lutero, tiveram dificuldades com a carta de Tiago. Depois Lutero ele estudou e ficou tudo bem. Mas realmente é uma afirmação às vezes difícil de entender. E de novo, por causa de uma leitura desatenta, causa confusão. Afinal, a salvação é pela fé ou é pelas obras? Não, a salvação é pela graça, por meio da fé. Mas as obras, meus irmãos, elas são a prova de uma fé verdadeira. É isso que ele diz no verso 22. Foi pelas obras que a fé se consumou. E essa palavra aqui, consumou, é a mesma palavra que Jesus usa quando ele morre na cruz e diz: está consumado, ou seja, está feito. É a evidência disso, é a evidência. Então, as boas obras como fruto da fé são as evidências de uma fé verdadeira. Como nós lemos, nós conhecemos a pessoa por seus frutos. Você quer ter certeza que uma pessoa é crente de verdade? Olha os frutos, olha como ela procede, olha como ela é como pai, como filho. Observe essas coisas. Mas como assim? Ainda não ficou claro. O texto está falando que foi pelas obras.
Amados, a declaração do verso 23, que diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, foi feita no capítulo 15 de Gênesis. No capítulo 15 de Gênesis, Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu vou fazer de você eu vou fazer um grande povo, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. E no capítulo 15, preste atenção, capítulo 15, o texto diz: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Guardem aí, capítulo 15. Agora, depois de um tempo, Isaac nasceu. No capítulo 22 de Gênesis, Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho. Observem, a fé veio antes. O crer em Deus vem antes. Mas, como prova que Abraão creu em Deus, ele obedeceu. Então, não é que as obras justificam. Não. A fé é operada em nós, e nós somos impulsionados para fazer o que é certo, para fazer a vontade de Deus, para que nós evidenciemos o agir de Deus. E aí por isso que ele diz: assim cumpriu a Escritura, a qual creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. É por isso que nós não separamos a fé das obras, porque é por meio das obras que a nossa fé é consumada, é provada, é evidenciada pelos outros. O agir de Deus em nós é evidenciado por meio das nossas boas obras. Mas alguém pode dizer: e o caso de Raabe, hein? Ele cita no verso 24 até o verso 25 o caso de Raabe. Ele diz que Raabe, uma mulher, observe o contraste. Primeiro ele pega uma pessoa muito importante, que é Abraão, o pai da fé, e agora ele vai para Raabe, uma pessoa não tão importante, apesar de depois dela ter se convertido, ela se tornou uma pessoa importante, que até aparece na genealogia de Jesus. Mas ele vai para esses extremos para dar essa ênfase. E por quê? Como que nós vemos que primeiro em Raabe foi operado a fé, e depois ela evidenciou isso pelas boas obras? Ele diz que foi quando ela acolheu os espiões. Mas, para um leitor desatento, às vezes isso vai parecer como também boas obras, antes da fé. Mas quando você lê o texto lá de Josué capítulo 2, verso 8 ao 11, diz que antes dela ter acolhido os emissários do rei, olha qual foi a sensação dela. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Olha o que ela diz: porque temos ouvido, a fé vem pelo ouvir, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também que fizeram com os reis dos amorreus. Olha o que ela diz: ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo, porque o Senhor vosso Deus é Deus acima nos céus e embaixo da terra. Antes dela acolher os emissários e praticar essas boas obras, ela creu. Ela ouviu dos feitos do Senhor. E automaticamente as boas obras vieram. Amados, somos salvos pela graça de Deus e respondemos em obediência. Jesus disse: se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Jesus, meus irmãos, é aquele que pode nos habilitar para boas obras. É Ele que transforma a nossa vida. É Ele. O que ação social, o que muitas ONGs não podem fazer, Jesus pode fazer. Jesus é o único que transforma pessoas viciadas em drogas, pessoas viciadas em inúmeras coisas, perdidas.
descontroladas, Jesus transforma. Jesus chama essas pessoas. É só você crer, você se arrepender dos seus pecados. Quais são as provas que você é um crente verdadeiro? Quais são as obras que consumam a sua fé? Aonde Deus te chamou para que você seja uma bênção? Onde? O que você tem feito para evidenciar a sua fé? Se você não faz nada, reveja se você é um crente de verdade. A palavra de Deus sempre nos exorta a, dia após dia, confirmarmos a nossa fé, sermos aperfeiçoados. Concluindo, meus irmãos, por que nós não separamos a fé das obras? Porque a fé sem obras não tem proveito nenhum, não tem benefício, não ajuda ninguém, não abençoa ninguém, não é abençoada. Por que nós não separamos a fé das boas obras? Porque são as obras que evidenciam a nossa fé verdadeira. São as obras que consumam a nossa fé. Amados, nós somos servos de Deus e uns dos outros. A fé verdadeira opera isso, o serviço. Servo. Somos servo. Pela fé, meus irmãos, nós podemos ser melhores, agir melhor e mudarmos de vida, ajudarmos os outros. A fé que opera pelo amor. Como costumamos dizer, servo que não serve, não serve. Crente que não serve, não serve. Crente que não serve não é crente. Não é crente. Porque a fé verdadeira opera em nós boas obras, mudança de vida. É por isso, irmãos, que nós cantamos no labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Com esse coração.